Olá, vestibulando. Eu, professor Luiz Carlos Noronha, informo o nosso zap, o tradicional zap do professor 99820967. Acessa lá, dá um oi, a gente recebe o seu número e passa a enviar vídeos, aulas, lista de exercícios com o melhor do Enem para você, ok? E o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, né? Mais de 1000 aulas gratuitas com todas as disciplinas. Acessa lá e fica ligado, pega aquelas últimas dicas aí para o Enem, ok? Valeu! Selecionamos os melhores clássicos do cinema e da televisão na melhor plataforma do Brasil. Faça uma viagem no tempo, de volta para o passado. Reviva grandes emoções, porque foram eles que inventaram o cinema. Tudo isso você assiste no Oldflix. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Olá, estamos iniciando mais um Politicamente, o nosso programa político aqui da TV União. Hoje comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, e com o nosso amigo, o empreendedor Márcio, né? Isso, professor. Estamos aqui fazendo essa dobradinha. Hoje o nosso Manuel Ramalho não pôde comparecer por motivos particulares, e o âncora aqui já do programa tradicional aqui na TV União, né, Márcio? Isso, do ponto de equilíbrio, hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui dividindo a bancada aqui com o professor, recebendo esse convite para poder fazer esse programa aqui para você de casa. Então, politicamente hoje, com o professor Luiz Carlos e com o empreendedor Márcio Marques, ok? Então, Márcio, vamos ver aí a primeira matéria aí? Vamos para as pautas do dia, né, professor, para a gente conversar um pouco a respeito? Vamos lá? Primeira. Você lê, Márcio. Vai. Estatais de água e esgoto gastam mais com salário do que na expansão das redes. Essa aí vale a pena ler novamente. Ó. Estatais, as empresas, né, isso, controladas do pelo Estado, isso, do Brasil todo. Isso. De água e esgoto, né, aqui no caso seria a CAERN, gastam mais com salários do que na expansão das redes. Isso. Segundo a informação, professor, essa matéria ela é de hoje, né? As estatais, todas as empresas de saneamento básico do Brasil que cuidam da água que a gente bebe e do esgoto que deveria ser tratado, elas gastaram no período de 2010 a 2017 em torno de 68 bilhões de reais em gasto de pessoal. Para ficar gravado para você de casa, de 2010 a 2017, todas as estatais do Brasil que trabalham com a água que a gente bebe e com saneamento básico, que é tratamento de esgoto, elas gastaram 68 bilhões de reais somente com a sua folha de pagamento. E para completar a informação, professor, depois aí para o seu comentário, isso representou 8,5 bilhões de reais a mais do que as mesmas empresas gastaram no desenvolvimento, na expansão da rede de água e esgoto no Brasil todo nesse período. Absurdo, né? Então isso aí, ó, você fala assim, a CAERN, a culpada é a CAERN. O problema maior é que os governos usam essas estatais como cabide de empregos.
Tem muitos lá, não vou falar aqui na CAERN, que a gente não tem todos esses dados, né? Todas as informações. Todas as informações, mas tem muitas aí que servem de cabide mesmo. Tem gente que nem lá vai, né? Então aqui a gente não está falando daquele funcionário da CAERN que trabalha, que vai lá, que faz todo o seu serviço, né? Com todas as dificuldades que tem o servidor público. Eu sou professor do Estado, a gente sabe a dificuldade que tem no dia a dia, né? Imagine quem trabalha nessas companhias que precisa de muitos equipamentos, tem que resolver problemas e mais problemas, tanto da água que serve na nossa casa, como saneamento, e termina esses órgãos com grande dificuldade. E para piorar isso, todos os funcionários aí dessas estatais sabem, aparecem pessoas que caem lá de paraquedas com altos salários. Nós já tivemos aqui, nesse mesmo programa Politicamente, no programa passado, falando a respeito dos altos salários que tem a CAERN, aí já é fato, porque tem os números lá, então salários bastante elevados, né, que termina fazendo com que o recurso, em vez de ir para produção, para investimento, né, termina usando aí para cabide de emprego. Então é necessário 2 pontos. Primeiramente, o mais rápido, enxugar isso. Porque tem alguns estados aí que diz que até algumas empresas são vendidas, são dadas para alguém em troca de uma porcentagem ou em troca de um aluguel, né? Ou em troca de um apoio, muitas vezes um apoio político, né, professor? Eu espero que não tenha esse toma lá da cá, mas acontece em tanto estado que a gente fica com medo. Então o pessoal botava um grupo lá, né? E tinha uma espécie de aluguel, uma taxa que vinha, e a gente viu muito isso aí na Lava Jato. Então, pessoal, é um problema grave e isso tem que ser resolvido. No meu entendimento, primeiro tem que enxugar, esse portal da transparência está cada vez melhor, mas tem que mostrar toda a realidade e tem que tomar atitudes para que isso seja resolvido. Isso é um dos pontos. E o segundo ponto que o analista coloca aí é a parte da privatização, que tem que ser bastante discutido aí e mostrado os números da série. Tem 2 dados que a gente vai falar a respeito disso, professor, para poder complementar a matéria. Solta a próxima vinheta, por favor, falando a respeito dessa questão. Brasil tem indicadores de saneamento básico piores que Bolívia, Peru e outros 103 países. Ou seja, a gente gasta muito na folha de pessoal e na expansão da rede, na manutenção da rede, em priorizar a pessoa que está em casa, as pessoas que estão em casa, a gente gasta muito mal, gasta muito pouco, que leva o país a ter índices de desenvolvimento na questão de saneamento básico pior que Bolívia, Peru e mais 103 países do mundo. Ou seja, os números, eles refletem a realidade sofrida do Brasil na área de saneamento básico, principalmente no Nordeste, né, professor? E levando em conta aí também, eu como educador, a gente sabe que isso acontece na educação. Nós caímos muito ao longo aí dos anos na educação, estamos atrás aí da Colômbia. A Colômbia, com o trabalho que ela fez recentemente, já ultrapassou o Brasil. Isso em números da educação, né? Lamentável, um país sem educação não vai para canto nenhum, e a educação reflete mais ainda aí nessa parte de saneamento. Então é necessário, eu espero que o governo, no nosso caso o governo de fato, o governo estadual, que a gente torce para dar certo, assim como o governo Bolsonaro também, que é nosso governador e nosso presidente. Tem que torcer para dar certo, né, professor? Tem que torcer, não dá para torcer senão, contra, né? E ao mesmo tempo que eles tomem atitudes, porque se isso não vem de agora, a gente sabe que não vem, mas é de agora que tem que ser consertado. Não dá, como a gente já mostrou aqui em outros programas, o salário altíssimo da CAERN, na vez de pessoas que não têm ligação nenhuma, e o funcionário da CAERN lá, o trabalhador, os diretores de operação que realmente estão lá fazendo a coisa funcionar, que chega bem na nossa casa, né, a água, tudo, abastecimento, dentro da estrutura que tem lá, eles terminam aí pessoas com altíssimo salário na CAERN, com esse ponto aí, gasta mais em salário do que em investimento. E aí a gente tem um estudo da própria Organização Mundial de Saúde, falando que a cada $1 investido em saúde, você economiza, investindo em saneamento básico, você economiza 4 em saúde. E aí a gente tem a nossa população bebendo água não adequada, as crianças brincando no esgoto, porque é o que efetivamente está acontecendo no nosso país, e a gente vive com os hospitais superlotados, muitas vezes por falta de investimento em saneamento básico. E isso aí não é só o reflexo, ele faz $1 investido em saneamento, melhora lá na saúde, mas você tem que ver que a criança ou o pai, a mãe com doença também reflete na educação. A criança já falta aula, fica doente, falta os dias consegue ser educada de maneira adequada, então, isso aí é muito mais do que
do que se fala. Agora, o que não pode é você gastar mais, num quadro de pessoal bem mais, né, do que na parte dos investimentos. E ao longo de um período tão grande, tão né, grande, professor? De 2010 a 2017, né? E a gente tem uma informação, para poder complementar essa matéria, complementar esse quadro, a gente tem uma informação que saiu hoje lá do portal de saneamento básico, falando a respeito do Rio Grande do Norte. Somente 30,3 esgoto do Rio Grande do Norte recebia tratamento, mostra o relatório de saneamento básico. Complementa, dá uma girada, isso, olha lá. Na média do estado, 22% da população não recebe água tratada, isso é do nosso estado, tá, professor? Isso é matéria de hoje, do portal de saneamento básico. 76% não tem acesso à rede coletora de esgoto. Isso quer dizer o seguinte, onde tem rio a gente está jogando esgoto direto no rio, onde não tem rio a gente está afundando esgoto direto na terra. 30% com tratamento de água, segundo a informação, bem mais da metade volta para o meio ambiente. E a informação que mais me deixou chocado em relação ao portal de saneamento básico de hoje é que quase 50% da água produzida no Rio Grande do Norte, ela é perdida, ela não chega ao ponto final. E o mais interessante aí, nesse ponto aí, né, que a gente tem aqui que reforçar que isso tem que ser resolvido, é que esses 49% aí da água que sai das estações de tratamento e se perde e não chega no consumidor, o consumidor paga. E tem gasto, e a empresa gastou, né? A empresa gastou, preparou aquela água, tratou e devido à falta de investimento nas estruturas muito antigas, as rompimentos, né? Sim. Perde aí 49%. E quem está dizendo não é o programa politicamente, não. Nós estamos aqui transmitindo a informação do portal Saneamento Básico. Se você for lá, você vai verificar as informações. Foram publicadas no dia de hoje. Eu, na época de vereador, nós tivemos 2 mandatos de vereador aqui em Natal, muito nos honra, né? Vereador é para fiscalizar, e eu fiscalizei muito, reprovei conta de casa Eduardo, pedi impeachment de Carlos, né? Porque tem vereador que fica lá paradinho, não vai nem lá, nem não se pronuncia nada contra o prefeito, fica do lado do prefeito, aí leva uma academia de ginástica e na capital não dá isso. Não funciona, né, Mas professor? lá nós fizemos um projeto para melhorar a qualidade de Natal, que estava pior ainda há uns anos atrás, junto com a CAER, nos sindicatos, tudo, criamos um projeto na criação de sumidouros, né? Então, antes de você jogar aquela água da chuva e ir embora, você fazer um sumidouro, principalmente em prédios maiores, que a gente passa aí na rua, só vê quando está chovendo, só vê aquela água da chuva todo jogado para fora no telhado, naquela vazão enorme, que alaga lá na frente e que pega a drenagem, a pouca drenagem que nós temos e joga lá no mar, né? Quando, no nosso projeto, teria que esses empreendimentos ter um que a gente chamou sumidouro, uma área reservada, essa água primeiro ir para lá, para que ela tivesse sem uma região para ser permeável, né, para ela descer, para cuidar do nosso lençol freático e depois do lençol ser absorvido, se tivesse um excesso, depois sairia, até um pouco mais tarde do que a chuva, sairia para a rua, evitando toda aquela água sair ao mesmo tempo e criar aquela parte que a gente vê aí quando chove aqui em Natal, aquela inundação mesmo, né? Você vê ali que fica, não digo nem a periferia também, né? Mas a própria região urbana fica lá intransitável com aquela quantidade de água. Então, esse projeto foi aprovado, né? Agora a prefeitura, nós sabemos que ela é muito, muito aquém, né? O pessoal não tem compromisso com as coisas sérias, mas fizemos a lei e em alguns pontos, alguns hotéis fizeram isso. Em vez de jogar aquela água para fora, ele joga no sumidouro. Tem lá toda a região que antes se jogava na rua e é tudo impermeável, não tinha como a água entrar e ir para o lençol freático e melhorar a nossa qualidade de água. Então, com esse sumidouro da nossa lei, a água cairia lá, descia e depois é que iria para a rua se não tivesse mais como ser absorvido. E o que me deixa mais triste, e talvez a palavra correta não seja nem triste, professor, mas indignado como pagador de imposto que sou, é perceber que nos últimos 20 anos não faltou dinheiro, se quisessem efetivamente, para a gente resolver o problema de saneamento básico no Brasil. Gastamos dinheiro com tantos lugares, mandamos dinheiro para tantos outros países fora do Brasil, que se tivesse a vontade política de resolver o problema de saneamento básico nos últimos 20 anos em nosso país,
hoje a gente não teria crianças brincando no esgoto, ficando doentes por falta de saneamento básico e bebendo qualquer tipo de água que muitas vezes a gente recebe dentro de casa. Acho que o Darcy Ribeiro foi muito feliz numa frase, mais ou menos assim. Ele dizia que não existe, que a educação que nós temos aí, né, essa de má qualidade, é um projeto. Ou seja, ninguém quer o povo melhorar. educado, né? Quem chega lá, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é Collor, se é Lula, o que a gente vê é a continuação do Brasil que está aí, né? Em vez de tomar posições, atitudes para melhorar, a gente vê um país cada vez mais desandando, né? Você veja quem toma uma austeridade fiscal, como tomou o próprio FHC na época, que deu o superávit primário no Brasil. Quando o PT deixou o governo, deixou com déficit primário. A nossa dívida é absurda. Não, no último ano de Dilma, as despesas, né, o PT recebeu com superávit primário. Sobrando dinheiro. Quando pagava os juros da dívida, realmente, mas eu estou falando superávit primário. Isso, que ali é mas a dívida que foram pagas desde lá dos militares e tudo, quando entra, aí ficava no vermelho. Mas havia o superávit primário. O PT deixou um déficit primário. Sem os juros da dívida, sem pagamento de dívida, a gente ainda fica devendo. No último ano deu 170 bilhões. A gente ainda fica devendo. De Dilma. O Temer baixou para 159 bilhões. Isso. E hoje está previsto para ser 130 bilhões com aquela austeridade fiscal, aquele pacote que Dilma ia fazer, terminou o Temer fazendo. Mas teve esse empréstimo que o Bolsonaro fez aí de 200, um empréstimo suplementar de 243, crédito suplementar, 243 bilhões. Então a gente vai ver aí como é que vai ficar a situação do ano. Mas resumindo, nós estamos no cheque especial, estamos no vermelho, e quando a gente vê as coisas aí, as empresas que nós temos aí termina com altos salários, com cabide de emprego, ainda continua isso, né? Apesar do Ministério Público estar fazendo a parte dele, está correndo em cima, mas não existe essas cabides de emprego aí que gasta muito o nosso... Uma disparidade muito grande. As nossas receitas. Acaba gastando demais o salário do pagador de imposto, né? Vamos para mais uma... Vamos em frente, vamos lá. Mais uma manchete. Uma pauta. Professor, empresários compraram, foi revelado agora pelo novo presidente do BNDES, que os empresários no Brasil compraram 130 jatinhos com dinheiro subsidiado, professor. 130, professor. O Ike Batista está aí nesse meio? Está nesse meio. Ele e Luciano e alguns outros aí compraram. Professor, até quando a gente vai ficar endividando o Estado para subsidiar a empresa privada, professor? Olha, o BNDES, infelizmente, o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, emprestou dinheiro muito errado. Não só aos países, né, fora, além dos países de fora, emprestou a países fora o quê? Que tem ditadura, ou fazer como ditadura de esquerda ou de direita, né? Sim. Regime totalitário, regime totalitário. Né? De esquerda ou de direita, que lá, por exemplo, não tem nem investigação do dinheiro que é emprestado a esse povo. Lá não tem nem Ministério Público fazer. E não estão pagando, tá bom, professor? E não vão pagar, né? Porque não são estão pagando e não vão tem pagar. Compromisso nenhum. Além disso, empresta errado aqui. Olha, se um empresário, a maioria que são empresários bons, senão esse país não funcionava, porque quem segura esse país são os pagadores de impostos, decentes, né? Os empresários decentes. Mas se eles forem lá, ou se você abrir uma empresa e for lá pedir um empréstimo no BNDES, você desiste de tantos documentos que pedem. A burocracia é muito grande. Muito grande. Aí você vê aí esses países com ditadura, sem regime, sem tipo independência, de controle, sem nada, sem né? ser um Estado de direito, democrático, né? sim. E pega esse dinheiro, esses empresários aí pegam esse dinheiro, fica o rombo, e esse BNDES tem muito para dar aí quando entrar aí, já está entrando aí no balanço, mas tem muita coisa aí que vai aparecer, e a gente tem que ficar indignado. Agora tem que ver que as coisas estão acontecendo no Brasil, e não vai acontecer de uma hora para outra. A gente tem que ter paciência. Indignado é uma coisa, mas temos que continuar participando do processo democrático. E a gente tem que cobrar, professor, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que acompanhar para que esse tipo de coisa, independente de quem esteja no poder, seja Bolsonaro, seja o próximo que vier, que isso nunca mais aconteça. Não pode. A população ela tem que ir para a rua, a população ela tem que se indignar, a população ela tem que cobrar, tem que saber quem foi, tem que saber quem autorizou, tem que saber por que autorizou, se está pagando, se não está. E
cobrar a responsabilidade de quem tem direito. Porque num país com tanta necessidade, a gente acabou de falar agora, o Nordeste do Brasil, o Norte do Brasil, com índices horríveis de saneamento básico, as pessoas ficando doentes, as crianças ficando doentes, por que o país, através do BNDES, financiou a juros subsidiados, ou seja, o Tesouro foi no mercado, se endividou, colocou dinheiro no BNDES para que eu, pagador de imposto, para que o professor, pagador de imposto, para que você em casa, pagador de imposto, pague a conta para financiar jatinho para empresário, professor. Resumindo, para a gente ir para o nosso intervalo, esse dinheiro do BNDES o Brasil não tinha. Ele vende títulos a juros altíssimos, que só empresta o dinheiro lá de fora para o Brasil, se o Brasil pagar juros altos, senão ele não vai investir, que ele tem medo de perder, ele investe lá nos Estados Unidos. Então, se compra o título brasileiro, compra porque o Brasil, o governo do Brasil, coloca juros altos, que essas pessoas vão ganhar juros altos, tá? Aí, resultado, compra a juros altos, né? Aí o Brasil pega juros altos, o BNDES, e empresta para países e para maus empresários a juros bem baixos. Ou seja, estamos devendo nós que vamos pagar. Vamos ao pequeno bloco, voltaremos já com o nosso Politicamente. Hoje comigo o professor Luiz Carlos Noronha e com o nosso empreendedor aí, já conhecido aqui da TV União, Márcio Marques. Olá, vestibulando, eu, professor Luiz Carlos Noronha, informo o nosso zap, o tradicional zap do professor 9982-0967, acessa lá, dá um oi, a gente recebe o seu número e passa a enviar vídeos, aulas, lista de exercícios, com o melhor do Enem para você, ok? E o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, né? Mais de 1000 aulas gratuitas com todas as disciplinas, acessa lá e fica ligado, pega aquelas últimas dicas aí para o Enem, ok? Valeu! Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Selecionamos os melhores clássicos do cinema e da televisão na melhor plataforma do Brasil. Faça uma viagem no tempo, de volta para o passado. Reviva grandes emoções, porque foram eles que inventaram o cinema. Tudo isso você assiste no Oldflix. Estamos de volta com mais um Politicamente, hoje comigo o professor Luiz Carlos Noronha e com o nosso empreendedor Márcio, né, Márcio Marques, que mais uma vez participa aqui com a gente, que o nosso âncora, o nosso superintendente da TV União, Manuel Ramalho, está meio dodói aí, um motivo particular e não pôde comparecer, mas a gente volta aqui com mais um bloco do nosso Politicamente. Vamos para mais uma manchete. Márcio, pode ir lá. Delação de Palocci aponta organização criminosa do PT e propinas de 333 milhões de reais. Ô professor, eu tenho uma dúvida. Por que a delação do Palocci não está encontrando eco nos grandes meios de comunicação, professor? Realmente o Palocci aí era braço direito do PT,
né? Ele foi ministro, ele foi arrecadador de campanha, ele foi ministro dos dois governos, Lula-Dilma. O Palocci, realmente, ele tem muito a dizer e está dizendo, né? Mas o que importa aqui, primeiramente, é saber que a Justiça está tomando esse depoimento, a Lava Jato continua, né? Porque houve muito probleminhas que disseram ali com aquelas interceptações telefônicas do Moro e do procurador lá, e eu acho que aquilo tem que ser apurado administrativamente. Lógico, tem que ser apurado. Não é corrupção, não apareceu em momento nenhum corrupção ou uma prova forjada, isso aí não atrapalha o processo. Agora, lógico que o Brasil sempre faz isso, né? E para vencer aquele sistema que foi... Gente, tem mais de 171 presos políticos de vida Lava Jato. É uma outra história. É uma organização criminosa que foi formada. Né? Nós estamos respirando melhor, porque esse dinheiro era todo nosso, saía todo nosso. Estamos sentindo um pouco, mas a coisa vai voltar a funcionar, que esse dinheiro que estava sendo desviado vai começar a aparecer mais obra aqui, outra coisa ali de infraestrutura. Nosso país vai funcionar um pouco melhor. Agora, não porque está Bolsonaro aí ou por Lula, porque para mim, no Brasil, a gente às vezes vota no menos pior, e na minha opinião foi o que aconteceu entre Haddad e Bolsonaro. Mas eles que estão aí, a gente tem que torcer para funcionar. Agora, a gente tem que ter cabeça fria para saber que essas coisas que estão aparecendo, como essa aí de Palocci, que a gente fica indignado, lógico, tem que ficar, mas é um outro Brasil que está aparecendo. E como o Márcio falou, por que não estão dando eco a isso aí? Porque vai pegar todo mundo. Ele está falando de empresa, ele está falando de político, empresa privada, banco, justiça, ele está falando de tudo que ele sabia e a delação dele já foi validada pelo Supremo Tribunal, pelo ministro Fachin. E só para lembrar aí, o relator Fachin, ele está sendo bem claro, está conduzindo tudo direitinho, como tem que ser, tá certo? Como a gente falou daqueles vazamentos ali, se não tivesse amarrado daquele jeito, não tinha pego esses 171 presos, não. É errado administrativamente, sempre foi assim, que a partir daí o Brasil caminha mais ainda. Mas você não pode confundir erros administrativos com roubo, com corrupção dessa Lava Jato, não. Uma coisa é uma corrupção coisa, mata. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, professor? Corrupção mata na fila dos hospitais, nos buracos, nas estradas, nos assaltos. Quando você vê um ladrão que mata um pai de família, você fica indignado com aquele ladrão. Esses políticos é a mesma coisa. Nós temos que ficar indignados do mesmo jeito. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ele só não está puxando a arma de fogo, mas a corrupção dele mata do mesmo jeito que o bandido na rua. E né? se tivesse com arma, ele estava com o exército aí. Né? Exército dele matando aí. Isso é verdade. Então, pessoal, essa Lava Jato aí do Palocci, ele está falando por Lula e por Dilma. Porque Lula e Dilma não ia falar, até porque queriam pegar o Lula, queria pegar o Sérgio Cabral, o que querem escutar mais deles, né? Não escuta tanto, que não tem mais quem pegar. Pegaram os cabeças de vários partidos aí. O Eduardo Azeredo, do PSDB, do PP. Eduardo Cunha está preso até hoje. O Fernando Pimentel. Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, PMDB, já está condenado a mais de 200 anos de cadeia. Então, o que acontece? O Palocci está fazendo a parte porque ele sabe, ele participou de tudo. Ativamente, né? De tudo e de todos. Ele resolvia tudo. Então, é uma delação aí que tem muita coisa para dar e na hora certa vai ter que aparecer, que a imprensa vai ter que divulgar todos esses números aí com mais ênfase. Tem outras coisinhas aí chamando mais atenção. Cuidado com essa briga aí de bolsominions, de petralhas, tá certo? Porque estão querendo desviar os focos. E é bom para quem essa briga? Para Bolsonaro e para Lula, estão se mantendo ali no poder. Existe gente boa na esquerda, como existe gente boa na direita, tá? Então vamos parar de entrar nessa briga e vamos deixar de estar conversando coisas em segundo plano. Tem coisa muito mais forte acontecendo no nosso Brasil. E diante disso que você está falando, professor, para você de casa, a gente tem que aplaudir o que está sendo feito de bom e a gente tem que ir para a rua sentar o cacete naquilo que não está sendo feito de bom, naquilo que precisa melhorar e daquilo que não é da forma adequada. Então, se acontecer alguma coisa de bom, fique feliz, vamos em frente. Se acontecer alguma coisa que não é bom, proteste, reclame, convoque, vamos para a rua para a gente poder reverter e colocar esse país nos eixos. Vamos nas redes sociais. Como dizia o Ulisses Guimarães, todo político tem medo de saber de quê? Do povo. Do povo na rua. Agora, cuidado, a gente não pode ir para uma rua
querendo lutar por um Ser negócio massa e de aparece manobra, alguém né? com a faixa Lula livre, Ser massa de manobra, Bolsonaro É acima de mito. tudo, nenhum nem outro, né? verdade. Nós não podemos cair nessas armadilhas, né? Vamos fazer, a gente pode ir para a rua de várias maneiras e quando for tem que observar isso, que não adianta depois já sair uma foto, todo mundo querendo um negócio e uma faixa bem grande lá na frente ou lá atrás, querendo representar aquilo e não é verdade. Isso é verdade. Vamos Mais em uma frente? manchete? Vamos lá. Entenda o que pode mudar com a MP da Liberdade Econômica. Professor, foi aprovado pelo Congresso lá a medida provisória da Liberdade Econômica. O gráfico que está aparecendo ali na tela, ele é um gráficozinho pequeno, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, que são muito interessantes, né? A partir de hoje, pode até trazer para a gente de volta, Jonathan, a partir de hoje, o que muda, né? Alguns pequenos negócios que não representam risco, está explicitado na lei, eles vão poder começar a funcionar sem aquele monte de documento que ele precisava para funcionar. Você vai lá, tira o seu CNPJ, bota para rodar e depois, conforme você já estiver trabalhando, você vai nas autoridades competentes, tirar seu alvará, seja lá o que for preciso, que está lá explicitado na lei. Isso é uma coisa bacana, né, professor? Coloque o negócio para rodar, coloque o pessoal para ganhar dinheiro, para receber um pouco de dinheiro, e depois você vai cuidar lá um pouco mais da parte burocrática, né? Isso é uma das coisas que está aí. Tá? Tem outras coisas aqui que também estão sendo aprovadas aí em relação à questão da medida provisória. Uma das reclamações, eu que estou no meio, professor, e que trabalho com isso, uma das grandes reclamações dos empreendedores é a questão do e-social, da burocratização dessa questão das informações, da dificuldade que é você mandar aquele monte de informação. Então, o governo está preparando um outro sistema que vai facilitar, que seja muito mais fácil e muito mais prático para os empreendedores colocarem e mandarem lá suas informações para o governo federal, informações de folha, informação de contribuição, daquilo que tem que pagar, ou seja, isso também é uma medida muito interessante, muito importante. Outra medida também que fala a respeito da digitalização, isso também vai ajudar bastante, vai facilitar bastante, que está dizendo que você que é empreendedor, você está sendo permitido, tá, arquivar qualquer documento em microfilme ou por meio digital. E ele estará equiparado ao documento físico. Isso é bom também, que economiza dinheiro também do empreendedor, né, professor? Aquele monte de documento, tinha que tirar cópia, levar para o fisco, autenticar, não sei o que for. Ou seja, isso facilita bastante. O quadrinho que apareceu aí, coloca aí, Jonathan. Aquele ponto lá, trabalho aos domingos. Trabalho aos domingos, isso. Aos domingos, né? A cada 3 domingos trabalhados, tem uma folga ali, eu acho que tem quarta, né? Isso. Tem 4 domingos ou 3? 4 domingos. 4, eu acho que são 3 domingos, né? A cada 3 domingos tem uma folga. Eu sou contrário a esse ponto, porque eu acho que a legislação que já está aí, ela já funciona bem. Se o trabalho é necessário ao domingo, e né? Tem alguns o que trabalhos chama que são necessários, trabalho né? Imperioso, né? Isso. Acho que é essa saúde, terminação. segurança. Então, o trabalho que necessita, independente de ser domingo ou não, qualquer dia necessita, e aquele que necessita, como algum restaurante, o trabalho aos domingos, que chama o trabalho imperioso, então isso aí já consta. A pessoa já tem que trabalhar. Agora, levar isso para um trabalho geral, trabalhar no domingo, eu discordo em nome do pensamento da família. Eu acho que a família foi muito desgastada aí nessas últimas gerações, com esses governos e tudo, e é importante, no meu entender, o convívio, esse domingo, essa folga no domingo, não só o convívio familiar, como social também, né? Você está com a família, também vai para o futebol, ou para uma missa, então eu discordo liberar esse domingo para todas as categorias. Não, o domingo vai ser dobrado, já é dobrado. Então isso aí já está resolvido. Eu acho que não constrói, é ruim para a família é a base de tudo. Se você não pensar, eu sou a favor das 40 horas, eu acho que não deve ser 44 horas semanal, eu acho que 40 horas resolve, e se for necessário, paga hora extra, como assim se permite. É necessário, no meu entendimento, que tenha esse tempo para interação social e interação familiar, porque senão a coisa desanda. E se começar a botar e liberar para qualquer trabalho, abrir normalmente ao domingo e descaracterizar isso, né? Ou seja, você vai ter família que não vai se ver, porque quando se vê é no domingo.
E um vai trabalhar no domingo, o outro vai trabalhar só no outro, onde ele participa socialmente, aquela outra pessoa trabalha no outro. Então, nós vamos perder os domingos, e não só os domingos, inclusive os feriados. Eu espero que o Senado analise melhor esse ponto aí, e por uma visão social, né, por um Estado social que vem amadurecendo, do capitalismo vem amadurecendo o Estado social, que isso aí seja analisado melhor. No meu entendimento, não constrói. Vamos para a próxima pauta então, professor? Bora, próxima manchete aí. A DEPOL diz que lei de abuso de autoridade coloca policiais em risco. A DEPOL, né, associação aí dos policiais, diz que lei de abuso de autoridade coloca policiais em risco. Vamos logo a essa lei de abuso de autoridade, foi votado recentemente, agora essa semana aí, de forma, ó, para cá, Jonathan, bota aqui em mim um pedaço. Essa lei de abuso aí foi votada em regime de urgência, né? Urgência urgentíssima, né, professor? O Congresso, para votar alguma coisa nossa de interesse, é uma dificuldade enorme, mas coisa rapidinha assim. Então, vamos primeiro falar o que é essa lei de abuso. Vamos lá, deixa eu fazer deixa eu retroagir um pouquinho nessa lei de abuso. Ela é um projeto que começou no Senado Federal do senador da Rede, que é o Randolfo Rodrigues. 2017, desde 2017 está parado isso, lá. E depois ela teve lá alguns aprimoramentos por dois digníssimos senadores, um Roberto Requião, que não se reelegeu, e o outro, o senador por Alagoas, Renan Calheiros. O presidente, né? na época. Que na época era o presidente, né? Foi aprovado pelo Senado anterior e depois ele foi encaminhado aí para o Congresso Nacional agora, que de urgência urgentíssima ele aprovou. E diferente das outras votações que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, professor, essa aqui não teve votação nominal, ninguém precisou ir lá na sua cadeirinha lá, colocar sua digital. Isso aqui simplesmente falaram lá, o pessoal levantou o braço, não contou quantos levantaram o braço, disse que estava aprovado e foi-se embora. A votação simbólica que eles chamam, que eles né? costumam chamar, né? Votação simbólica. E a lei de abuso de autoridade, segundo a Justiça, procuradores, promotores, delegados, juízes, ela constitui uma amarra ao trabalho da Justiça. Eles querem criminalizar o trabalho da Justiça. Um dos pontos que eu estava vendo esses dias a lei ela permite ser um determinado juiz, a interpretação da lei permite que um determinado juiz de primeira instância, ele condenou, por exemplo, condenou um acusado, tá, de algum crime que tenha cometido lá. Se na segunda instância a decisão dele for revista, esse juiz de primeira instância ele pode ser punido. Ele pode ser punido. Ou seja, a partir de hoje, a partir da aprovação da lei, você cria uma série de... Isso foi só um exemplo que eu dei, né, professor, de um caso específico, mas você cria uma série de amarras ao trabalho aí do judiciário, dos policiais, dos promotores. O que é que ocorreu? Em 2017... esse projeto foi lá do Senado e lá parou, porque era um absurdo, né? Você ia, por exemplo, a Lava Jato ia ser... Você ia acabar com a Lava Jato, ia acabar com a Lava Jato porque foi luta para chegar ali, né? Tá certo? Verdade. Houve aquele sistema ali, se não fosse tudo feito corretinho, o Brasil tinha perdido, né? Tinha perdido de passar limpo aí esse país. Nós temos mais de 170 presos, né? De todos os partidos, não é só Lula não, é de todos os partidos. Estão presos, respondendo processo, e vai chegar mais no outros. É porque começou com o PMDB e o PT, porque eles faziam parte nessas quatro últimos governos. Eles eram governo, estava na frente, mas já chegou no DEM, que era oposição, né? O próprio senador José Agripino já é réu. Agora, ninguém pode ser preso, todos esses que estão presos já passou em primeira instância pelo juiz, depois foi para um tribunal onde tem um colegiado de juízes que aprovaram. Então, esses que estão presos já foram em primeira e segunda instância. Tem outros que ainda não foram presos, porque o processo começou depois, porque era uma oposição, não estava não eram os cabeças da Lava Jato, mas estão chegando. Uns já foram condenados em primeira instância, e assim condenados em segunda instância também vão ser presos. Já tem 171. Esses 171 foram os maiores bandidos aí, né, que o Brasil já teve nessa corrupção aí. Mas a Lava Jato vai chegar na periferia. É isso que eles estão querendo impedir, né, professor, com a lei de abuso de autoridade. E essa lei de abuso, em 2017, ela foi simplesmente abafada, que não era uma aberração jurídica, né? Aí, com esse novo Congresso agora,
que a gente voltou para mudar uma nova política, né? O que foi que aconteceu? Primeiro, eu quero parabenizar o povo brasileiro ter ido para a urna e ter evoluído no sentido de que votaram independente. Votaram independente. Não foi aquele voto de cabrecha, tanto que tirou vários aí. Né? Que vários que já estavam há muito tempo, né, muito professor? Tempo. Agora, nós temos que aprender a ser independente e aprender a ser seletivo, escolher melhor, ver quem são as pessoas, ver lá a história de vida daquelas pessoas, ver se realmente ele tem interesse de trabalhar para a sociedade. Isso tem que ser analisado, mas nós vamos calgando. Eu confio, né, no Brasil. Eu acho que votamos independente já foi um avanço e agora temos que melhorar a qualidade do voto. Aí o que foi que aconteceu agora? Os deputados votaram de uma hora para outra, né? Qual partido aí querem? Não houve nem a votação nominal. Não. Então, partidos, principalmente os partidos de esquerda, eu faço parte de esquerda, sou sendo esquerda, defendo que o Estado Social é importante, mas sei que tem gente de direita lá boa, como tem gente ruim também que acha que tudo funciona a mil maravilhas, como o capitalismo mostra, que isso já não foi, que a crise de 1929 mostrou isso. Quase que a gente perde tudo aí para o comunismo, porque eu sou contra o comunismo. Eu sou a favor do capitalismo como está aí, sendo melhorado com o Estado Social, aprimorado com o Estado Social, o Estado participando e não deixando o mercado resolver tudo. Mas votaram agora e aprovaram, e vamos ver aí Bolsonaro, qual vai ser a posição dele. Eu acho que Bolsonaro vai vetar, porque ele pregou muito... que a maioria daquilo que foi aprovado deve ser vetado. Ele pregou muito em favor da Lava Jato, em favor de lavar o país, e eu acho que ele vai vetar. E vai ter que lutar politicamente para não ser derrubado o seu veto. Mas vamos aguardar essa posição. Márcio, rapidamente, só conclua aí para a gente ir ao intervalo. E dentro disso aí que o senhor falou, professor, tiveram apenas 2 países que entraram com mandado de segurança junto ao Supremo. Um foi o Novo, com toda a sua bancada, que entrou lá com um pedido junto ao Supremo para que essa votação ela fosse cancelada. Partido Novo. Isso, Partido Novo. E outro partido que não foi a totalidade, foram apenas 10, de uma quantidade grande, que é a segunda maior bancada, que é o PSL, apenas 10 deputados assinaram também um mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal. É porque... Todos os outros... É como a gente disse, essa Lava Jato e essa delação de Palocci vai pegar, 170, vai pegar muita gente, e já tem gente se prevenindo aí. Essa lei de abuso foi um atraso que os deputados votaram aí, nosso Congresso votou, e vamos esperar agora a expectativa do presidente e dele trabalhar para colocar isso abaixo, né? Não é porque houve conversas administrativas de um lado ou do outro que vá mudar toda essa lei aí. E lógico, se tem pontos que tem que evoluir, tem pontos que tem que evoluir, mas um é o outro, não todos como lá estão. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco, politicamente, comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, com o nosso empreendedor Márcio Marques, né? Daqui a pouco nós voltaremos com mais manchetes. Olá, vestibulando, eu, professor Luiz Carlos Noronha, informo o nosso zap, o tradicional zap do professor 99820967, acessa lá, dá um oi, a gente recebe o seu número e passa a enviar vídeos, aulas, lista de exercícios, com o melhor do Enem para você, ok? E o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, né? Mais de 1000 aulas gratuitas com todas as disciplinas. Acessa lá e fica ligado, pega aquelas últimas dicas aí para o Enem, ok? Valeu! Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão pro churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você.
Selecionamos os melhores clássicos do cinema e da televisão na melhor plataforma do Brasil. Faça uma viagem no tempo, de volta para o passado. Reviva grandes emoções, porque foram eles que inventaram o cinema. Tudo isso você assiste no Oldflix. Estamos de volta com mais um Politicamente aqui da nossa TV União, todas as segundas-feiras, às 21h30 e reprisa ao domingo à tarde, ok? Hoje comigo o professor Luiz Carlos Noronha e com o Márcio Marques aí, você já conhece aí da TV União aqui, né? No programa Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio, né? E Márcio Marques, que é empreendedor e está aqui conosco hoje, já que o nosso superintendente da TV União, Manuel Ramalho, por problemas particulares, não pôde comparecer ao nosso mais um Politicamente. Vamos a mais uma matéria aí, ó. Moro tem reunião com Bolsonaro na manhã desta segunda-feira para tentar debelar a crise. Que crise foi essa? Aí, Márcio, a polícia aí, federal, os delegados, o que foi que houve aí nesse... Professor, eu particularmente vejo o seguinte, eu enxergo hoje muito mais celeuma em algumas matérias do que fatos concretos, né? A gente teve uma fala do presidente sobre a questão lá do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas eu particularmente acredito, pelo perfil do juiz Sérgio Moro, pelo próprio perfil do presidente da República, que a mudança provavelmente ela deveria ter sido conversada, né? E o presidente, pelo próprio perfil dele, acabou se animando um pouco mais e dando a informação na frente do próprio Ministério da Justiça a quem cabe essas mudanças, essas trocas de superintendente, de comando, enfim. Então eu enxergo isso tudo mais como uma tentativa, né, dos grandes órgãos de imprensa de quererem criar algo que efetivamente eu não enxergo como se existisse uma crise na justiça, até pelo trabalho que está sendo feito, né? A gente não cansa de ver operações policiais sendo muito bem realizadas, os números efetivamente melhorando no primeiro semestre, seja de apreensão de arma, droga, queda de homicídio, ou seja, eu não vejo sentido para que possa haver uma crise aí dentro do Ministério da Justiça. Tá, então... De qualquer forma, a gente observa aí que Moro ficou em situação muito delicada, né? Se de fato tiver acontecido, com certeza, né? O Moro, nesse caso aí, os próprios delegados, porque veja bem, se você analisar aí, esses órgãos, né, que você tem aí, do próprio COAF, a Polícia Federal, né, todos esses órgãos aí de fiscalização, eles têm autonomia para trabalhar. Para a sua autonomia, no caso das suas indicações de diretoria, né? E isso o presidente, ele influi lá no comando geral, mas esses outros aí já trabalham, são autônomos, é por isso que a federal atuou bem no governo de FHC, atuou bem no governo de Lula, atuou bem no governo de Temer e está atuando até agora. Não consegue se mexer nesse núcleo. Alguém dizer que domina a Polícia Federal, que Moro vai lá para dominar, não vai. Não. Né? A única coisa que ele mexe é lá no superintendente lá em cima, né? No diretor-geral, mas o resto da galera não, a você galera não consegue de controlar, operação, não. de tudo, Isso não dá para controlar, não. E outra coisa, a Polícia Federal não vai deixar se contaminar por um governo. Eles mesmos disseram, com essa mexida aí que Bolsonaro anunciou, eles mesmos disseram que todos iam sair em demissão. Então, já houve esse recuo, o Bolsonaro já recuou e a gente vai aguardar essa posição final aí do presidente. Eu espero que realmente recue e que saiba que a gente sabe que tem um núcleo familiar de Bolsonaro, os filhos e tudo, que gostam muito de falar, até falam tanto... E que precisam ser investigados, tá, professor? Fala tanto que o Carlos, o vereador, colocou a lista dos cabas que estavam envolvidos e esqueceu que estava o nome do irmão dele lá. Lá na lista lá do no COAF, né? Twitter agora, né? Então, Isso. ele colocou lá discutindo com o Marcelo Freixo,
discutindo isso, sobre esse mesmo tema, discutindo, aí colocou a lista e esqueceu que o irmão dele estava lá, o Flávio Bolsonaro, que tem que ser apurado, não só do filho de Bolsonaro, do filho de Lula, qualquer um tem que ser apurado, e está apurando exatamente por conta dessa independência desse número. Uma coisa que tem que ficar marcado com a gente, tem que ficar marcado nesse país, professor, é que ninguém, absolutamente ninguém está acima da lei. E a lei se fez valer nos últimos anos e eu tenho a certeza de que vai continuar sendo da mesma forma, porque no ponto que a gente chegou, a gente não tem mais como retroagir. E com essa posição agora da Polícia Federal e todos os delegados já tinham assinado, já tinham o compromisso para pedir demissão, com esse recuo aí de Bolsonaro vai ser muito importante para saber, todos os presidentes e quem quiser se meter na política, que existe a independência nessas estruturas, principalmente com esse pessoal concursados, né? Que a Polícia Federal e qualquer outro órgão legal, eles servem ao COAF, país. são órgãos técnicos. E não ao presidente e não ao político, eles servem ao país. Vamos para a próxima aí. Manifestantes recebem ministro do STF aqui em Natal com gritos de ladrão. Adivinha, professor, qual ministro? O nosso Gilmar Mendes visitou Natal, né? Na última sexta-feira, isso. Teve uma palestra lá na Justiça Federal. Teve o vídeo aí não, né, Jonathan? A técnica aí? Tem um vídeo aí rolando, não, né? Não, só a matéria. Então, o Gilmar Mendes esteve aqui em Natal e Gilmar Mendes, infelizmente, os nossos ministros do STF não são de carreira, são indicados, né, pelos governantes, pelos políticos, né, que eu acho que isso aí tem que ser corrigido. Acho que, no meu entender, deveria ser... Juiz tem que ser juiz, né, professor? Teria que ser juiz. Feito aí por carreira, uma juiz, parte por carreira, imparcial, né? E o que a gente vê aí é tanto que FHC indicou vários, Lula indicou aí, dos 11 indicaram bem 9, os 4 governos do PT, e a coisa nunca indicam os bons nomes, né? Os que merecem. Então já mostrou que isso está errado a indicação. O que a gente tem lá ainda é o Marco Aurélio, que é primo do Collor, que foi quem indicou. Indicado na época de Collor. Que é primo, né? Aí depois a gente tem o Gilmar Mendes, que foi Fernando Henrique Cardoso. O Alexandre de Moraes, que foi o Temer. E todos os outros ministros que compõem hoje foram indicados lá por Lula e Dilma. Você vê que o Alexandre de Moraes, o próprio Dias Toffoli, né, eram advogados, não eram nem juízes ainda. Não. Você vê juízes aí, olha pessoal, um juiz ganha bem, tem que ganhar bem, primeiro que são poucos. Todo mundo tem, eu sou professor do Estado, eu quero ganhar com um juiz, eu sei que não tem como pagar. Até porque eu acho que é diferente, né? Tem que pagar, tem que receber bem. São menos, tem que receber bem. Lógico que sou contra coisas abonos demais, né? Os extras demais, todo mundo é contra, né? Mas o juiz tem que ganhar bem. Ele tem que ficar imune, né, professor? Eu sou professor de cursinho, esses cabas que são juízes aí se matam de estudar, rapaz. É uma vida dedicada ali à leitura. Pouco, não, né? Estuda demais para passar naquele concurso, é uma coisa difícil. Aí para ir para o STF não é concurso, é indicação. Indicação dos políticos, né? Graças a Deus, mesmo os que são indicados, a maioria, né? Ao longo da história, né? Ao longo da história desempenharam bem o seu papel, né? A maioria desempenham bem e consegue passar por cima dessa indicação. Mas tem outros que acham que não, né? Que estão ali, que devem todo o favor e que, até porque alguns, infelizmente, pelo que a gente vê aí de manchete, são até suspeitos, né? O Dias Toffoli saiu uma capa da Veja, favor, né? Com ele lá no na negócio Veja, na Cruzoé. Então, a gente tem que analisar que isso tem que mudar, essas indicações. Nós não podemos ter esse ministro assim, e é uma vergonha para a corte ter um presidente chegando numa capital, e ser chamado de ladrão, né? Com faixa, com todo mundo. E olha que nem todo mundo tinha conhecimento disso, né? É verdade. De que ele estaria aqui. É verdade. Então, infelizmente... Acho que para a corte e para o país é uma vergonha, lamentável. Nós temos 3... É como essa lei agora que fizeram do abuso aí, que a gente falou há pouco tempo. Nós temos o poder judiciário que é independente. Então, como é que ele vai ser independente com a lei dessa que foi aprovada agora? Sendo polido pela classe política, né? Quer dizer, é independente, mas a classe política colocou os limites. Um fato não bate. Um STF sério resolvia isso bem rápido, porque você não pode limitar uma autonomia, né?
Você tem que, algumas coisas tem que ter o controle, tem que ter o próprio Não, conselho, né? O Conselho Nacional de Justiça, né? tudo faz isso parte faz da parte. democracia. Né? Tem que ser órgãos dele e podem definir melhor, discutir, trazer os poderes para a mesa, né? Todo mundo assumir um Brasil melhor daqui para frente, que é isso que está surgindo, mas tem que partir do povo, partir da sociedade, mas tem que partir também desses órgãos, tem que andar nesse sentido e não para trás. Então, infelizmente, é lamentável esse episódio aí, não de terem vaiado Gilmar Mendes, de um ministro, de um presidente, de ladrão, um juiz receber um título desse. Eu vejo assim, é lógico que por consequência dessa própria atuação do STF nos últimos tempos, que ele quer ser mais legislador do que julgador, né? A gente vê várias pautas aí do STF, ele se intrometendo daquilo que não faz parte do dia a dia. Do poder, da autonomia. Do poder, né? A gente acaba vendo essa confusão, né? O juiz querendo ser legislador e o legislador querendo ser juiz. Agora, o que acontece também é que o juiz, às vezes, legisla porque o Congresso não faz, não trabalha, né? Ou quando trabalha, trabalha errado, atropela os prazos, né? Os prazos, até o interstício de uma lei para correr de uma primeira chamada para a segunda chamada, uma primeira votação para a segunda votação, os próprios textos deixa aberto, não faz leis bem estudadas, porque aí se existissem as leis bem feitas, o STF ia parar de legislar, porque ele não pode. Ia embora um ou outro juiz lá do STF, a lei está tão clara e ele se engasga e diz outra coisa, que é um absurdo, que isso tem que mudar exatamente porque foi indicação política, né? Mas a maioria lá do STF respeita essas leis. Agora, tem leis que realmente são muito mal feitas e outras que não existem. O STF tem que tomar uma posição. Afinal, é o Supremo Tribunal Federal, recorre a ele, ele tem que dar uma posição, ele tem que terminar legislando por falta do Congresso lá, né, com 500 e tantos deputados, que eu acho isso um número absurdo, teria também que ser enxugado, tem que ganhar bem também um deputado, acredito que sim, porque ele sai do espaço dele, deixa para trabalhar para a sociedade, aqueles bons, e tem muitos bons lá, se não tivesse as leis não estariam tão avançadas como estão aí, não teríamos tantos presos como tem aí, né? Agora a gente pode diminuir essa gordura que a sociedade paga. Vamos lá, professor? Vamos encerrar aqui, eu antes do Politicamente, já tinha falado aqui para o nosso amigo Márcio Marques, né? Nós estamos lançando um livro, viu, Jonathan? Está aí o nosso zap do professor, ó, vai ser no final do mês, mas quem tiver interessado aí da ciência, ó, os modelos do universo através do tempo, de minha autoria, professor Luiz Carlos Noronha, do geocentrismo da Grécia Antiga ao universo inflacionário da física moderna. Então, toda a história aí dos modelos do universo, do geocentrismo até o Big Bang, depois do Big Bang, o universo inflacionário de Alan Guth, tá? Com todo o buraco negro, toda a situação aqui, um livro bem colorido, bastante colorido, com figuras também, né? Nós temos aí também o Albert Einstein, a curvatura, que a força-peso deixou de existir pela teoria de Einstein, hoje já bem adiantada, né? Formando uma curvatura no espaço. Então, nós vamos lançar no final do mês, no próximo programa eu coloco aqui o horário, o local, mas quem já tiver interesse, vai aí no zap do professor, ó, e vamos... Um livro para toda a família, né? Os estudantes perguntam muito sobre o universo quando a gente começa a dar aula. Verdade. Então, aí serve para o pai, para os filhos, né? Ler um pouco a leitura, nós temos que dar exemplo. Não existe um professor excepcional. Um professor excepcional só funciona se o aluno estiver motivado, se provocar o aluno, se o aluno quiser entender, aprender. E para isso a gente tem que provocar, dando exemplo de leitura, levando o livro, não só o nosso livro, qualquer outro, conversando, dialogando. É assim que a gente prepara as novas gerações, ok? Márcio? Bom, para você de casa, eu andei dando uma folheada aqui antes da gente começar o programa a respeito do livro do professor Luiz Carlos. Aconselho você a adquirir, entrar em contato com ele através do zap que estava aí na tela, o Jonathan vai colocar de novo, para você adquirir o livro do professor, Os Modelos do Universo. Okay. Os Modelos do Universo através dos tempos, aconselho a leitura, tem muita coisa bacana aqui, muita coisa interessante. Vale a pena você comprar o livro do professor Luiz Carlos. Ok, Márcio. Tá bom, professor? Obrigado aí pela presença aqui. Por nada, um prazer. Márcio, sempre grande estar aqui com o seu Politicamente programa aqui, Correto. divulga aí o horário. Na verdade, o programa Ponto de Equilíbrio, ele é aqui na TV União. Ele passa toda sexta-feira a partir das 20 horas, repete no sábado às 11h30 e domingo às 14 horas. A gente sempre tem trago muita gente boa para poder conversar sobre vários temas aí envolvendo o mundo empreendedor. Então, eu convido você a assistir conosco, que depois fica pronto, fica disponível lá no YouTube também para você poder
assistir, participar, divulgar, dar seu like lá, fazer seu comentário, tá bom? Muito obrigado, professor. Ok, então nós vamos terminando aqui o nosso Politicamente. Lembrando que a próxima segunda, às 21h30, estaremos com vocês aqui ao vivo pela TV União. Fiquem com Deus.